Olá, vamos mergulhar hoje num cenário geopolítico que francamente até pouco tempo pareceria ficção. Analisamos um relatório bem denso, bem detalhado, chamado Geopolítica Global e o Brasil. Ele mapeia os efeitos do biênio 2025-2026, um período que foi marcado, claro, pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca e a consolidação de um mundo sem liderança clara, o tal do G0. Nossa missão aqui é tentar decifrar como essa nova desordem global, com um protecionismo super agressivo e tensões militares, colocou o Brasil numa verdadeira sinuca de bico. Não é só, uma troca de governo nos Estados Unidos. É o desmoronamento de um sistema. As regras do jogo que valeram por décadas, elas simplesmente evaporaram. O que a gente vai ver é como a diplomacia e a economia brasileiras foram esticadas ao limite, lidando com uma guerra comercial que ninguém esperava, lobbies corporativos de vida ou morte e, o que é mais alarmante, a ameaça bem real de um conflito armado na nossa fronteira norte. É um xadrez jogado num tabuleiro em chamas, basicamente. Certo, vamos começar então por esse conceito que ancora toda a análise, o G0. O relatório insiste muito que isso deixou de ser uma teoria de relações internacionais e virou a realidade nua e crua. O que isso significou na prática? Na prática, significou um vácuo de poder global. Esse conceito foi popularizado pelo Eurasia Group, descreve um mundo onde nenhuma nação ou bloco tem a capacidade e principalmente a vontade de ditar a agenda global. Nem os Estados Unidos, cada vez mais isolacionistas, nem a China, que estava muito focada nos seus próprios interesses. O resultado é o que o relatório chama de recessão geopolítica. Instituições como a ONU, a OLC, elas se tornaram quase irrelevantes, incapazes de mediar qualquer conflito sério. Vira um ambiente de salve-se quem puder, entende? Onde atores regionais se sentem à vontade para testar os limites porque sabem que não vai ter um policial global para dar uma resposta. E o relatório argumenta que o Trump não apenas ocupou esse vácuo, mas ele expandiu esse vácuo. Mas o que foi diferente dessa vez? Porque quem esperava uma repetição do primeiro mandato parece que foi pego totalmente de surpresa. Completamente. A doutrina Trump 2.0 foi muito mais sistemática e, por isso mesmo, mais perigosa. A palavra-chave que o relatório usa é statecraft econômico coercitivo. A lógica era simples e brutal. Usar as duas maiores armas dos Estados Unidos, que são o acesso ao seu mercado consumidor e ao sistema do dólar, para forçar concessões de todo mundo. De todo mundo mesmo. Aliados, adversários. Sem distinção, fosse aliado ou adversário. A imprevisibilidade deixou de ser um defeito e virou sistema. A diplomacia mundial passou a ser pautada por ordens executivas, por postagens em redes sociais e governos inteiros tentando decifrar o que viria a seguir. Ok, e o ponto de lança dessa estratégia foi o chamado tarifaço. Vamos dissecar isso porque os detalhes são fascinantes. Não foi uma medida simples, foi? De forma alguma. O marco foi o que a Casa Branca chamou de Liberation Day comercial em abril de 2025. Foi decretada uma tarifa universal, algo entre 10% e 20%, sobre quase tudo que entrava nos Estados Unidos. E eles usaram como base legal umas leis antigas de emergência econômica e de segurança nacional, como a Seção 232. E para o Brasil, onde o golpe foi mais duro? O golpe mais duro veio em junho. A tarifa sobre o nosso aço e o nosso alumínio pulou para 50%. A justificativa oficial era que a dependência desses produtos estrangeiros ameaçava a base industrial de defesa dos Estados Unidos. Imagino que em Brasília a reação foi de completa indignação, né? Mas o mais interessante que o relatório aponta é que essa pancada não foi uniforme. Alguns setores sofreram enormemente, outros encontraram brechas e alguns até se deram bem. É um estudo de caso sobre interdependência, né? Exatamente. E é aí que a análise fica rica. Vamos pegar a siderurgia. O Brasil é o maior fornecedor mundial de placas de aço semi-acabado para os Estados Unidos. As usinas americanas dependem desse insumo brasileiro para produzir o aço final. Ah, então taxar esse semi-acabado seria um problema para eles mesmos. Seria um tiro no próprio pé.
paralisaria a indústria siderúrgica americana. O que aconteceu? Um lobby feroz das próprias empresas americanas conseguiu uma isenção para o aço semiacabado brasileiro. Ou seja, a própria indústria americana disse ao governo, olha, não podemos viver sem esse produto brasileiro. Mas e o aço acabado, aquele que compete diretamente com o deles? Esse foi esmagado. Com a tarifa de 50%, se tornou inviável. Perdeu quase todo o mercado. Foi uma cirurgia de alta precisão, entende? Proteger o produto final americano, mas manter o fluxo do insumo essencial brasileiro. Mostra que a política era muito mais sofisticada do que parecia. E essa lógica se repetiu no agronegócio, que é o coração das nossas exportações. O relatório descreve uma verdadeira montanha-russa. Sim, a Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, chegou a projetar perdas de quase 6 bilhões de dólares. A carne bovina, por exemplo, foi atingida em cheio para proteger os pecuaristas do meio-oeste. Mas o caso mais emblemático, quase irônico, foi o do suco de laranja. Esse me chamou a atenção. Foi isento de todas as tarifas. Por quê? Por um motivo que a diplomacia jamais resolveria: biologia e meteorologia. A produção de laranjas na Flórida, que é o principal estado produtor dos Estados Unidos, havia entrado em colapso. Anos de uma praga chamada greening e uma temporada de furacões devastadora dizimaram os pomares. Entendi. A conclusão pragmática foi que, sem o suco brasileiro, simplesmente não haveria suco de laranja suficiente nas prateleiras dos supermercados americanos. A realidade da cadeia de suprimentos falou mais alto que a ideologia. É uma ironia espetacular. A salvação do nosso suco de laranja veio de uma doença e de um furacão, e isso nos leva ao caso da Embraer, que o relatório trata como a joia da coroa da diplomacia corporativa brasileira. Foi uma aula de lobby estratégico. As companhias aéreas regionais americanas, que são as maiores clientes dos jatos da Embraer, se mobilizaram de uma forma massiva. O argumento delas para o Congresso e para a Casa Branca era irrefutável. Não existe um substituto americano para os jatos E-175. Não tem concorrência local? Nenhuma. Taxar esses aviões não protegeria nenhuma indústria local, porque ela não existe nesse segmento. Pelo contrário, quebraria as empresas aéreas regionais e destruiria a malha aérea de centenas de cidades pequenas. Cidades pequenas que, ironicamente, formam a base eleitoral de Trump. Exatamente. O argumento político foi tão forte quanto o econômico. O resultado foi uma isenção crucial para a Embraer, que salvou bilhões em exportações e milhares de empregos. Isso tudo mostra que, por baixo da retórica agressiva, havia um cálculo pragmático. Mas seria um erro pensar que a pressão era só econômica. O relatório deixa claro que essa era apenas uma frente de uma batalha muito maior, que estava esquentando perigosamente na nossa vizinhança. Sim, e aqui a análise entra num território muito mais sombrio. A pressão econômica era visível, mas havia uma dimensão militar se desenrolando na nossa fronteira norte que era um pesadelo estratégico. Talvez o maior pesadelo para o Brasil em décadas. A administração Trump decidiu que era hora de reativar a doutrina Monroe, de forma explícita e com força total. O foco era a Venezuela e a sua crescente assertividade na disputa com a Guiana pela região do Essequibo, que é riquíssima em petróleo. E essa disputa saiu do campo jurídico. Saiu. Virou uma ameaça de conflito real. E a resposta de Washington foi o que o relatório chama de diplomacia de canhoneira do século XXI. Diplomacia de canhoneira. O que isso significou em termos de movimentação militar? Significou o envio de um poder de fogo impressionante para o Caribe. Porta-aviões, submarinos nucleares e, o mais simbólico, caças de última geração F-35. O recado tinha 2 alvos. Primeiro, dissuadir o governo de Maduro de qualquer aventura militar contra a Guiana. E segundo, de forma bem clara, proteger os investimentos gigantescos da petrolífera americana ExxonMobil na região. Era uma demonstração de força que a América do Sul não via há muito, muito tempo. E a situação se torna explosiva quando um ator de fora da região entra em cena: o Irão. Como essa conexão aconteceu? Foi o que acendeu todos os alarmes em Washington. A inteligência americana detectou a presença de técnicos iranianos na Venezuela, montando drones de ataque. Isso transformou a crise, que era regional, num ponto focal da segurança nacional americana.
A equipe do Conselho de Segurança Nacional, liderada por figuras linha dura como Marco Rubio, passou a ver a Venezuela não mais como um problema local, mas sim como uma base operacional iraniana a poucos quilômetros da costa da Flórida. Dá para imaginar a tensão na sala de crise do Palácio do Planalto acompanhando isso. Um conflito envolvendo EUA, Venezuela e Irã, acontecendo literalmente na nossa porta. A tensão atingiu o auge no final de 2025. O relatório cita que em 30 de dezembro, Trump fez uma declaração bombástica. Ele afirmou ter realizado um ataque terrestre em uma infraestrutura portuária na Venezuela, provavelmente uma operação de forças especiais. E o alvo era essa colaboração com o Irã. Justamente. Para o Brasil, isso significou acionar o alerta máximo para as Forças Armadas em Roraima. O risco de um transbordamento do conflito, com ondas de refugiados, incidentes de fronteira ou algo pior, se tornou a principal ameaça à segurança nacional. Com pressão econômica de um lado e o risco de guerra do outro, como o Brasil navegou essa tempestade? Qual foi a estratégia diplomática do Itamaraty? A estratégia descrita no relatório é de pragmatismo defensivo, que na prática se desdobrou em duas abordagens quase opostas, operando em paralelo. Por um lado, o chanceler Mauro Vieira manteve canais técnicos e discretos abertos com Washington, focando em despolitizar a pauta comercial, negociando nos bastidores. A ideia era isolar a economia da retórica política inflamada. Mas isso não criava uma esquizofrenia na nossa política externa? Porque, ao mesmo tempo, o assessor especial Celso Amorim adotava uma postura pública muito mais dura. Exatamente. Essa era outra abordagem. Amorim ia a fóruns internacionais, denunciava o unilateralismo americano e defendia abertamente o fortalecimento do BRICS como um contrapeso. Era uma estratégia de risco. Muito. Por um lado, gerava atritos diretos com Washington. Por outro, sinalizava que o Brasil não seria um ator passivo e que buscava preservar sua autonomia diplomática. O relatório sugere que essa duplicidade, embora confusa, talvez tenha sido a única forma de manter algum espaço de manobra. E internamente? Certamente havia pressão para uma resposta mais dura, para retalhar as tarifas americanas na mesma moeda. Muita pressão. O relatório mostra que no Congresso, em alguns ministérios, a tese da retaliação, usando a lei de reciprocidade, era forte. Mas quem segurou esse ímpeto foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele é descrito como o bombeiro da situação, argumentando com dados que o Brasil não tinha como vencer uma guerra comercial total contra os Estados Unidos. Seria um desastre. A estratégia dele foi focar os esforços em negociar exceções pontuais, como as que a gente viu para o aço e para a Embraer, em vez de escalar um conflito que já estava perdido. Mesmo com essa abordagem pragmática, o relatório aponta uma deterioração grave na relação, especialmente na questão migratória, descrevendo-a como uma humilhação diplomática. O que aconteceu ali? Ali, a coerção foi direta e pessoal. A administração Trump intensificou as deportações de brasileiros, muitas vezes de forma humilhante, e passou a usar o cancelamento de vistos de autoridades brasileiras e de seus familiares como uma ferramenta explícita de pressão política. Nossa. Sim, se uma negociação não avançava, o visto de um diplomata ou de um filho de um político que estudava nos Estados Unidos era subitamente cancelado. Era uma forma de dizer que a diplomacia tradicional acabou e que todas as ferramentas, inclusive as mais pessoais, estavam na mesa. É uma pressão imensa, tanto econômica quanto militar e pessoal. Mas o relatório sugere que essa postura agressiva dos Estados Unidos não surgiu do nada, certo? Ela se conecta a uma mudança maior na forma como eles estavam lidando com outros conflitos globais, como na Ucrânia. Essa é a peça que completa o quebra-cabeça do G0. A abordagem de Trump para a guerra na Ucrânia foi um modelo para sua política externa. Ele apresentou um plano de paz que, na essência, congelava o conflito. A proposta forçava Kiev a ceder territórios ocupados pela Rússia em troca de um cessar-fogo. A mensagem enviada ao mundo foi clara e brutal. No mundo G0, a soberania e a integridade territorial são negociáveis. A força prevalece sobre o direito internacional. E essa mensagem teve um efeito cascata. O efeito dominó.
Ao legitimar a anexação de territórios pela força na Europa, a política americana validou indiretamente as ambições de outros atores. A Venezuela se sentiu mais à vontade para pressionar a Guiana pelo Essequibo. A percepção geral foi de que o sistema de segurança coletiva da ONU, que deveria proteger os países menores, estava oficialmente morto. Cada um por sua conta. Olhando para o futuro, para 2026, com base nesse cenário, o que a matriz de riscos do relatório aponta para o Brasil? É um quadro bem preocupante. O risco de um agravamento da guerra comercial é classificado como alto. O de um conflito armado na fronteira norte é médio-alto, o que é alarmante. E talvez o mais grave. O relatório aponta um risco médio de interferência direta dos Estados Unidos nas eleições presidenciais brasileiras de 2026. Como assim? Seja através de sanções seletivas para prejudicar a economia ou de campanhas de desinformação para desestabilizar o governo. Isso é extremamente sério. Qual a conclusão do documento diante disso? A conclusão é que o Brasil foi forçado a um despertar estratégico. O país precisa diversificar parceiros comerciais e alianças diplomáticas de forma acelerada para não depender de um único polo de poder. E, ao mesmo tempo, precisa manter uma postura militar de dissuasão que seja crível na Amazônia, para defender sua soberania. A era da diplomacia cordial e das certezas acabou. Essa análise toda nos deixa com um cenário de complexidade gigantesca. O Brasil foi empurrado para fora da sua zona de conforto, forçado a abandonar a ilusão de uma ordem global estável e a jogar um jogo de sobrevivência num tabuleiro onde as regras são reescritas a cada jogada pelo jogador mais forte. Que nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro que o relatório não responde, mas levanta. Em um mundo de cada um por si, onde alianças são transacionais e o poder é a única moeda que importa, o que significa soberania para uma potência média como o Brasil? Será que a resposta está em se alinhar a um dos grandes blocos e aceitar as consequências? Ou em dominar a arte extremamente difícil de jogar em múltiplos tabuleiros ao mesmo tempo sem ser esmagado no processo?